Fala, meus queridos, aqui ó, cordadinho, cordadinho, vamos acordar que agora é aula de cordadão, né? Nossa senhora, nossa, professor, horrível esta piada, é horrível, um trocadilho de bosta mesmo, né? Mas segura na bagaça que depois da vinheta tem cordados pra você. Então, meus queridos, olha só, quem são os cordados? Somos nós somos cordados, não é? Então, por que nós somos cordados, professor? Nós somos, peixes somos, né? Anfíbios somos, lampreia somos, tem vários animaizinhos que são cordados. Ah, já sei, cordado é porque tem osso. Não. Já começa errado. A maioria dos cordados tem estrutura óssea, endoesqueleto, perfeito, realmente tem. Mas não são todos, como a gente já vai ver na segunda parte da aula. O que eu quero de você agora, gafanhoto, é o seguinte, é tu bater o olho num cordado e dizer, esse rapazote é cordado por isso. Belezinha? E é isso que nós vamos ver agora então. Por que um cordado é um cordado? Então você imagina quando a gente chega nesta fase do desenvolvimento embrionário, que nós ainda éramos uns guri. Tu lembra quando tu estava nessa fase aqui, ó, com a máscara do pânico? Não lembra, a gente tinha alguns dias de vida e nós chegamos então na fase da neurula, né? Não é? A barata passou por estágio de neurula, o molusco passa por estágio de neurula, a estrelinha do mar passa por estágio de neurula, o peixinho, todo mundo, ah, professor, já entendi isso, todo mundo, né, passa ali por um estágiozinho de neurula. Para o cordado, aquele cara lá durante o desenvolvimento embrionário, ele vai apresentar algumas características nessa fase da vida. Característica número 1. Olha só, você vai perceber a formação de um aglomerado celular que vai formar um tubo. Tubo esse chamado de tubo neural. Tubo neural. Logo abaixo desse tubo, você tem mais um aglomerado celular que vai formar um outro tubo. Tubo esse que nós vamos chamar então de notocorda. Notocorda. Beleza? Cara, se tu analisar este desenho, é este desenho cortado. Então, se eu cortar isso aqui, pegar este embrião e olhar a meiuca dele aqui, ó, no meio dele, o que você vai ver? Você vai ver esse tubo em laranja como um ponto, né? Porque é um corte longitudinal, um corte transversal, desculpa. Então esse tubo tá passando por aqui, ó, tá passando por aqui, indo lá para trás, né? E tu vai ver a notocorda como esse tubo aqui embaixo. Então você tá vendo aqui, ó, o tubo neural e você tá vendo aqui, ó, a notocorda. Tá ali, ó, os dois bichinhos. Beleza? Todo cordado, sem exceção, vai apresentar tubo neural na fase embrionária e notocorda. Se você fizesse isso com outro animal, nesta fase, ele não apresentaria esses dois tubinhos, né? Só, mas tudo bem, o tubo neural até entendo, ele vai dar origem ao meu sistema nervoso. Tá, e essa notocorda, ela serve para quê? Ela é um eixo de sustentação do embrião, enquanto ela está nessa fase. Então ela sustenta esse embrião, ela sustenta esse tubo neural, uma sustentação física, mecânica, né? É uma sustentação corpórea do tubo que está aqui em cima, então, que é o tubo neural. Beleza? Bom, a gente sabe que o tubo neural, com o passar do desenvolvimento embrionário, a gente viu isso lá na embriologia, a gente sabe que o tubo neural vai desenvolver e vai formar então o sistema nervoso do bichinho, né? E a notocorda, já sei, vai virar a coluna. Não vira. Até ela participa da formação, né? Se você for lá para uma graduação na área da saúde, tu vai ver que ela até participa da formação do tubo neural da coluna vertebral, sim. Mas para vestibular, a gente diz o quê? A gente diz que a notocorda desaparece e no lugar dela vem a coluna vertebral de origem mesodérmica, que vai vir lá das células da mesoderme. Belezinha? Bom, além desse tubo neural e dessa notocorda, todo cordado vai apresentar aqui na região, ó, lateral desse bichinho. Então vamos fazer aqui um cortezinho aqui, ó. Aqui nessa região lateral, a gente vai perceber fendas. São as famosas fendas branquiais ou fendas faringianas, ó.
fendas faringianas, beleza? Pessoal, o que são essas fendas? São aberturas na lateral do embrião, tá? Que a gente observa apenas em indivíduos cordados. Bom, no caso de peixes, essas fendas acabam formando parte das brânquias, né? Em alguns outros animais, alguns outros cordados, pode ter resquício ali no processo de formação da faringe, mas a curto, né, a grosso modo, ela acaba também desaparecendo, beleza? E uma outra característica é aqui, nego, ó, aqui você tem o que seria o começo da boca do indivíduo, né? Aqui você tem o que seria lá no finalzinho do ânus do indivíduo. E o que a gente observa? A gente observa que ele possui, ó, uma cauda depois do ânus. Olha aí, ó, que interessante. Então ele possui uma cauda pós-anal. Cauda pós-anal. Tá ali, ó. Ah, pessoal, mas a minhoca também não. A minhoca acaba aqui, ó. O ânus acaba aqui e não tem mais nada para cá. A gente, cordado, tem cauda pós-anal. Caudinha pós-anal. Aí tu vai dizer, ô professor, mas eu não tenho mais essa cauda. Mas tu teve, nego. Aí que tá. Para essas características, cauda pós-anal, fenda faringiana, tubo neural e notocorda, são características que vocês apresentaram. Não necessariamente você persiste com essa característica. Até porque é uma característica que embrionária, elas terão dado origem a outras formas, a outros órgãos ou tecidos do teu corpo. Beleza? Então nós tivemos rabo sim, nego. Ah, eu nunca tive. Teve rabo sim, lá no embrião tu teve um rabinho, tu teve ali uma cauda pós-anal, tá? E vale também lembrá-los, né? Vale lembrá-los que, além dessas características, tubo neural, notocorda, fenda faringiana e cauda pós-anal, ó, vamos dar uma sublinhadinha aqui, ó, fenda faringiana e cauda pós-anal, nós temos outras características que não são exclusivas nossas. Por exemplo, todo cordado é deuterostômios. Deuterostômios. Ok? Deuterostômios. Aqui, ó. Lembra, o nosso blastóporo dá origem primeiro ao ânus. Todo cordado vai ser triblástico. Triblásticos. Todo cordado vai ser celomado, ó. Celomado. E o celoma é de origem do arquêntero, então nós somos um entero. Entero celomadinho ali, só para a gente lembrar do processo do bariquete todo, né? E nós possuímos então a simetria, ó, simetria bilateral, ó. Uma simetria bilateralzinha, beleza? Essas também são outras características que os cordados apresentam, porém não são exclusividades nossas, ok? Bom, agora, dá uma memorizada aqui, né? Dá um print, joga aí uma magia aqui, memoriza, né? Mete um Ugari Leviosa, né? Mete um Ugari Leviosa, porque nós vamos agora ver como se dá a organogênese dentro dos cordados. O que é protocordado, agnato, eurocordado, cefalocordado, urocordado? O que é esse demônio todo? Nós vamos dar uma olhada agora. Então, ó, Ugari Leviosa. Wingardium Leviosa, Swish and Flick. Fala, bonitinho, voltamos aqui, ó. E quem são os cordados, né? Dá para dar exemplo, dá para falar um pouquinho? Dá, nego, olha aqui, ó. Nós temos os cordados que tem aquelas características que nós falamos até então ali atrás no início da aula, é ou não é? Agora eu tenho aqueles eucordado, ó. Eu é de eucarionte, eu verdadeiro, ou seja, são cordados verdadeiros. O que significa dizer que são cordados verdadeiros? Significa dizer que eles têm crânio, ó, com crânio, ó, com crânio. Eles têm ossos, eles têm estrutura de vértebra, ó, com coluna vertebral, ó, vertebral. Por isso que eu digo, cordado verdadeiro, aquele cordado raiz, aquele cordado que vem com crânio, vem com coluna, o cordado que alguns vestibulares, né, alguns autores, desculpa, vão chamar de cordado lá do subfilo vertebrata, ok? Sendo que o mais correto é chamar então eucordata.
tá? Porque eu tenho aqueles carinha, nego, que tiveram cauda pós-anal, tiveram fenda, tiveram notocorda, tiveram tubo neural, só que não desenvolve essa estrutura óssea, não desenvolve o crânio, não desenvolve a coluna vertebral. Aí são quem? Os nossos amiguinhos protocordados. Então os protocordados aqui, ó, sem crânio, sem estrutura de coluna vertebral. Vamos manter o padrão, né? Sem coluna vertebral. Aqui, assim. Beleza? Bom, vamos ficar com esses protocordados por enquanto. Dentro dos protocordados, tem um que é famosérrimo, né, cara? Cai tudo quanto é vestibular. Inclusive, a gente até acaba estudando ele como exemplo de desenvolvimento embrionário lá no mórula, blástula, gástula, né? Que é o famoso quem? O famoso anfióxo, ó. Anfióxo. Vamos mostrar aqui para vocês um anfióxo aí, ó, para vocês darem uma olhada como é que é a cara do anfióxo. Olha ali a carinha do anfióxo. Pois bem, o anfióxo é um animal que vive na água, geralmente enterrado lá no substrato, bonitinho, quietinho, que acaba apresentando ali um processo de cefalização, por isso cefalocordado, e a gente observa que o anfióxo permanece com a notocorda na fase adulta, ó, ele permanece ainda com a notocorda na fase adulta. Tipos de reprodução, nutrição, quais são os barriquetes aí todo do anfióxo, tem uma aula só sobre anfióxo que a gente vai gravar para você, beleza? Aqui é uma aula mais com um nível mais de organização dos cordados, tá? E aí nós temos o anfióxo. Tem um outro cara que tem a notocorda restrita à cauda, ó, por isso que é rabo, ó, urocordado. Aí a gente está falando de quem? Da prima pobre do anfióxo, né? Que até tem uma importância, mas é discriminada, não aparece muito nos vestibulares, que é então a dona assídia. A dona assídia, dá uma olhadinha na assídia aqui, ó. Vou mostrar aqui a assídia para vocês. A assídia, se eu pudesse desenhar, seria uma coisa mais ou menos assim, ó, parece meio que uma esponja com umas capas de Superman voador, assim, ó. Beleza? E ela vai permanecer com a notocorda apenas no rabo, né? Na realidade, na formação do rabo, por isso que é urocordado. Tem na mesma aula que eu falar de anfióxo, eu vou falar também para vocês da dona assídia, beleza? Agora vindo para cá, para os cordados vertebrata, os cordados verdadeiros, nós temos então os agnatos e os gnatosomados. Professor, mas o que acontece agora? Agora, o que acontece? Os caras têm crânio, o cara tem coluna, só que os agnatos não desenvolvem mandíbula, aquela estrutura óssea da boca, ó, sem mandíbula. Os carinha não tem mandíbula, velho, não tem mandíbula. Não tendo mandíbula, quer dizer que ele não tem boca? Não, boca ele tem, o que ele não tem é mandíbula. Ah, então ele não morde, ele só suga de canudinho. Não, ele mais ou menos suga, mas os bichos são os moleque piranha, são parasita, né? Um exemplo famoso de cair no vestibular aí, ó, é a feiticeira, ó. Feiticeira, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Quando deixa minha boca e se pega inteira. Essa, tá? Feiticeira, também a lampreia, ó. Lampreia, tá? Então, a lampreia, a feiticeira, são animais agnatos. Eles são eucordados, eles têm coluna, mas não vão ter a mandíbula, tá? Olha como é que é uma feiticeira aqui, ó. Vou mostrar a feiticeira aqui para vocês terem uma noção. Então, geralmente esse bichinho aqui que você tá vendo, ele acaba o quê? Ele acaba se prendendo em peixes, acaba sugando o sangue desse peixe, ou acaba parasitando esse peixe. Isso é uma nábaga, isso é um moleque piranha. Isso tem pescador que chama de peixe, mas não é peixe, porque para ser peixe tem que ter mandíbula, não é? Então, para ser peixe tem que estar aqui, ó. Nós então vamos dar uma olhada aqui, ó, gnastomados, aqui, ó. Agora sim, você tem coluna e tem mandíbula. Tem coluna e tem mandíbula, tu entra aqui então nos gnastomados. Aí, nos gnastomados, eu tenho as superclasses dos cordados, que é o que a gente acaba detalhando mais, estudando melhor, né? Que seria então a classe dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves
e dos mamíferozinhos. É ou não é? Bom, tem alguns autores que ainda subdividem, né? Gnastomados, peixes, osteíctes e condrictes, gnastomados, tetrápodes, né? Porque daqui para baixo nós vamos apresentar então 4 membros, 4 patas. Beleza? Então, basicamente, claro, desnecessário dizer que nós vamos ver tudo isso aqui de maneira detalhada, né? Mas essa aqui seria a organologia, né? A organização básica, aquela organização para você, moleque piranha, que está cursando ensino médio, ou tu, rapaz, que está tentando aí engenharia espacial na NASA. Então é isso, meus queridos, tá? Essa seria uma aula sobre características e a parte de organização dos cordados, claro, de maneira mais objetiva, aquela organização que cai em ensino médio, que cai em vestibular, beleza? Se você for para essa área, tu vai ver que aqui você vai ter muito mais informações, mas não é o intuito dessa aula, beleza? Um prazer tê-los aqui comigo de novo, um beijo na alma e até a próxima aula.